Olá, meu nome é Vislene Reis, trabalho com desenvolvimento pessoal feminino. Hoje eu estou aqui para conversar com você sobre o sentimento de culpa e como ele nos paralisa. Mas antes eu gostaria que você curtisse o vídeo, ativasse o sininho, se inscrevesse, fizesse tudo direitinho aí para que você não perca nenhum vídeo daqui por diante. Atire a primeira pedra quem nunca teve sentimento de culpa. A culpa, em sua origem, ela é ocasionada a partir da sensação de um erro ou de um erro de fato. E é isso que nos atormenta, a descoberta de termos errado com alguma pessoa ou o sentimento de termos errado com nós mesmas. Sentir-se culpado é muito comum em relação a nós mulheres. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas existem vários tipos de culpa, e com certeza a culpa que mais nos atormenta é a culpa em relação ao outro. A convicção de não ter feito algo por outro, ou de ter feito algo de errado com o outro, nos perturba mais do que a certeza de que deixamos de fazer algo por nós, quando geramos em nós a autoculpa. Você já pensou, já parou para pensar que a culpa que nós sentimos às vezes é muito sem noção? Como assim, Bislene? Bom, às vezes nós sentimos culpa por não fazer algo que está totalmente fora do nosso alcance. Não temos forças para fazer aquilo, não está em nossas mãos resolver aquilo, mas nós nos sentimos muito culpados por isso. E por quê? Muitas de nós carregam o selo de super-heroína, de mulher guerreira, aquela que vai lá, faz e acontece. E aí, quando a gente deixa de fazer algo porque não damos conta, nos sentimos extremamente culpadas. Mas se não estava em nossas mãos resolver, por que essa culpa nos perturba tanto? Bom, vamos pensar um pouquinho mais sobre isso. Você realmente acha que dá conta de resolver todas as coisas? Que tudo está sob seu controle? Bom, será que você acha isso ou será que são vozes ao seu redor que te dizem que você é forte, que você consegue, que você vai resolver todas as situações? O que acontece muitas vezes é que o nosso cotidiano é repleto de pessoas que olham para nós como se nós fôssemos a detentora de todos os saberes, de todas as ações, tudo dependesse de um gesto nosso para ficar tudo resolvido. No entanto, não é bem assim. E quando nós colocamos essas frases, essas palavras que nos colocam nessa posição de super, quando a gente não consegue suprir as expectativas, a gente se sente profundamente culpada. E é culpa para tudo que é lado. Por exemplo, ao invés de ser acolhida, você estava em uma demanda e não conseguiu se acolher naquele momento de tristeza. Tome culpa. Você viu num programa na internet que dá para se cuidar melhor em menos tempo. E aí você logo reflete: nossa, eu não faço nada por mim. E tome mais culpa. Você acompanhou no Instagram, no Facebook, uma mulher que tem 4 filhos e ainda assim está totalmente em forma. E aí você pensa: meu Deus, eu só tenho um ou não tenho nenhum, estou nessa condição. E tome mais culpa. Por que será que isso acontece? Bom, historicamente, a mulher ela foi projetada para cuidar da casa e ser a melhor esposa, e ser a melhor mãe, e ser a melhor mulher, a mais bonita, enquanto seu esposo trabalha. E aí, um belo dia, a mulher resolve reivindicar o seu direito de também trabalhar, de também ir à luta para garantir o sustento da família. E ao invés de garantias de trabalho e de condições de trabalho que possam se adequar, né, à sua rotina, se adequar à sua condição de mulher, ela recebe um turbilhão de incertezas e acumula diversas tarefas ao longo do seu dia. E com o tempo, o que temos como resultado, né, dessa luta das mulheres para ter igualdade de condições de trabalho são as culpas. A sociedade culpa a mulher se os filhos estão mal na escola, culpa a mulher se os filhos não são pessoas honestas ou não possuem ética, porque a mulher não estava em casa na criação dos seus filhos, e sim trabalhando
ajudando o esposo no sustento dos filhos. E aí a mulher vai acumulando essas falas de culpa ao longo da história, até que chegamos hoje, onde estamos cansadas, onde estamos com a nossa rotina repleta de coisas para resolver, tentando dar conta de tudo para cessar as falas de que somos o sexo frágil. Pelo contrário, queremos provar o tempo inteiro que damos conta, que somos fortes, que conseguimos. E aí você deve estar se perguntando, mas para que serve a culpa em nossas vidas? Como eu tenho dito em todos os vídeos aqui no canal, a culpa é mais um sentimento, né, composto de emoções que nos servem para proteção. A culpa, ela nos avisa de que algo está errado, de que cometemos um erro e nos dá o sinal da necessidade de reparação. Mas, como tudo na vida anda bem complicado e cheio de exagero, aqui estão várias mulheres que se sentem extremamente culpadas por tudo, porque há um desequilíbrio nessa emoção, há um desequilíbrio nesse sentimento de culpa. E aí, onde era para ser um aviso, né, natural de olha, você errou, você precisa reparar esse erro, virou generalizado a emoção mais profunda e mais habitual das mulheres. Você sabia que muitas pessoas confundem a culpa com amor? Vou te explicar. Existem mulheres que cometem erros e erros graves, né, o ser humano como um todo. E ao invés de ir lá e fazer a reparação do erro, como eu disse agora, eles simplesmente começam a exagerar no sentimento de cuidado, começa a chamar muita atenção porque é cuidadoso, é zeloso com aquela pessoa. E isso para aliviar esse sentimento de culpa. Enquanto isso ocorre, pessoas ao redor analisam esse comportamento e já rotulam como: nossa, como a pessoa ama fulano, nossa, olha só o cuidado, é muito amor, e na verdade é muita culpa, né? Onde quem sofreu o erro fica calado e quem cometeu o erro faz questão de mostrar a todos como é cuidadosa ou cuidadoso, generosa ou generoso. Identificar onde há culpa em você e tratá-la te trará um grande alívio. A culpa, ela não deve ser disfarçada de bajulação. Você não deve enganar a si mesma ou enganar o outro com esse sentimento de eu vou agradar para poder deixar a culpa ali sendo curada. Bajulação não cura. E outra coisa, ao invés de você ficar bajulando, agradando aquela pessoa que você cometeu um erro, é muito mais simples você chegar, conversar, pedir desculpa, pedir perdão. E muitas vezes as pessoas não fazem isso. Elas acham que simplesmente expondo para todo mundo como é boa, como é tranquila, como cuida do outro, vai apagar a dor daquele erro que você cometeu. Não é bem assim. E quando você comete o erro com você mesma, ainda é pior. Você não vê por aí ninguém se agradando porque cometeu um erro consigo mesma. Você vê simplesmente a pessoa ali sofrendo calada, sem ninguém saber o motivo. E se é com você mesma que estamos falando, você sofre calada sem saber o que fazer para se livrar dessa culpa, porque na sua cabeça você não consegue resolver o problema que te trouxe esse erro para você mesma. Então, a única forma de se livrar do sentimento de culpa é começar a ter poder sobre ele. E para ter poder, você precisa conhecer, saber a origem da culpa e enfrentar, tratar da forma correta, pedindo desculpa a quem se deve, perdão a quem é de direito, e se for com você o caso, se perdoe. Comece a se perdoar pelas coisas que você faz com você mesma. E aí, a partir do momento que você se perdoou, você começa a buscar fazer o correto por você. Ao invés de ficar agradando a todos em nome da culpa, sim, porque isso só atrai pessoas interesseiras. Já viu aquelas pessoas que são manipuladoras e ficam te manipulando em nome da culpa? Ficam colocando muitas vezes um excesso, um peso de culpa que nem existe em você. Se você vai se cuidar,
você recebe um turbilhão de falas de egoísmo, de que só pensa em você, para que você se sinta culpada e não gaste esse tempo com você, gaste com o outro. Então, se você conhece, se você gerencia, você começa a ter poder sobre essa emoção. E aí, ninguém te domina, ninguém te manipula, porque você tem a real consciência de quais são as suas responsabilidades no erro e você vai lá e resolve. Viver sem culpa faz parte do empoderamento emocional. Aquela que está caminhando para ter o empoderamento emocional não sofre com a culpa, simplesmente vai lá e resolve o que tem que ser resolvido. Pede perdão a quem precisa e desculpa a quem necessita. Bom, para que você não saia daqui perdida, sem saber por onde começar esse tratar da culpa, eu vou te dar 3 orientações que vão te ajudar já de imediato. Primeira orientação: se você cometeu um erro com alguém, trate de reconhecer esse erro o mais breve possível e vai lá e resolve. Primeiro, peça desculpa, ou como eu disse agora há pouco, peça perdão, né? E, se possível, repare o dano. Sim, porque toda vez que cometemos um erro, há um dano que é gerado a essa pessoa que recebeu o nosso erro. Então vai lá e tente reparar isso. 2, se livre da autoculpa, né? E como que faz isso? Através do autoconhecimento. Se você se conhece, você sabe suas necessidades, você tem responsabilidade com você mesma e você vai fazer o possível para sanar todas as suas necessidades. E aí, nesse momento, não cabe espaço para culpa, porque você vai ter a certeza que você está fazendo o máximo por você. E se uma hora ou outra acontecer um erro, se perdoe e continue. Siga adiante, se cuide, se trate bem. 3, ainda utilizando o autoconhecimento, procure errar menos com você mesmo. Se observe, busque se tratar bem, seja empática com você mesma, isso. E quando você não conseguir, se perdoe. Né? Nós estamos aqui para aprender, errar, cair, levantar e sermos felizes. E por fim, chega de sair por aí alimentando e carregando culpa, certo? E se livre de tudo que possa te gerar essa autoculpa também. Pratique o auto-perdão e comece a se acostumar com o reparo. Repare danos causados por você. Fique atenta, aquele dano que não foi causado por você, não tem como você reparar. Não é problema seu. Agora eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo com o máximo de mulheres que você conseguir. Eu tenho certeza que existem várias mulheres que sofrem por aí com a culpa, ou com a autoculpa, ou com a culpa por algum erro, ou aquela culpa que é colocada por outras pessoas, para que ela fique ali paralisada, simplesmente servindo ao outro e deixe de olhar para si mesma. Então, bora compartilhar? Compartilhe agora com o máximo de mulheres. Saúde e paz.